Bom dia! Hoje vamos falar sobre ângulos em uma circunferência. Ao final da aula, eu quero que vocês sejam capazes de resolver problemas por meio do estabelecimento de relação entre os arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência. Vamos falar também, fazer uma revisão sobre o que é um arco, o que é um raio, tangente, setor circular, flecha, corda, diâmetro em uma circunferência. Então, eu vou falar, aqui estão vendo? Em volta dessa circunferência, existem várias circunferências menor. Nessa, por exemplo, a primeira, OP, é o raio. Então, eu vou colocar aqui em cima para vocês, ó, o que é o raio? É a distância entre o centro e um ponto de uma circunferência. Agora, nessa segunda, nós vamos falar sobre cordas. Nós temos 3 cordas aqui representadas. Corda é qualquer segmento de reta que liga dois de seus pontos, né? Então, pega um ponto A aqui e um ponto B. Esse segmento nós chamamos de corda. Agora, o diâmetro é a corda que passa pelo centro. É a maior corda da circunferência. Ou seja, ela é 2 vezes o raio. Nessa aqui, eu peguei um ponto A e um ponto B na circunferência. Delimitou essa circunferência em 2 segmentos de circunferência, ou seja, chamam de arco menor e o outro de arco maior. Então, o arco é uma parte da circunferência limitada por 2 pontos. Na aula passada, nós vimos o que era a área de uma circunferência. É π vezes o raio ao quadrado. Vimos também o comprimento da circunferência, que é dado por 2π vezes o raio. E, por último, nós temos a flecha. Observem aqui nessa parte da circunferência. Eu peguei uma corda e essa corda determinou um arco menor, que está aqui. O segmento que vai unir o ponto médio do arco com o ponto médio da corda, esse azul, nós chamamos de flecha. Então, flecha é o segmento de reta que une o ponto médio da corda ao ponto médio do arco correspondente. Agora, nós temos também a reta secante, é a reta que contém a corda. Então, tá vendo? A corda seria só esse segmento que estaria entre os pontos A e B. A secante é toda essa. E o arco é a porção compreendida entre 2 pontos. Está vendo? Vermelho é o arco menor AB. A notação é letra maiúscula com um arco em cima. Ó. E esse verde é o arco maior. Tá? E a reta secante é a reta que corta a circunferência em 2 pontos distintos. Então, ela corta, ela sai da circunferência. Agora, nós vamos começar nós vamos estudar 2 ângulos da circunferência. Existem mais? Sim, existem. Mas vamos nos preocupar com 2. Nós temos o ângulo central a uma circunferência. Ora, o ângulo é a região interna de 2 semirretas unidas por um único ponto.
Então, esse alfa aqui é a medida do ângulo, que é dada em graus. Então, a alfa é igual à medida do ângulo AOB. Então, o ângulo central é aquele ângulo cujo vértice localiza exatamente no centro da circunferência. Já lembram, ângulo central, o vértice está no centro da circunferência. Tem uma propriedade muito importante para vocês ficarem de olho, que a medida do ângulo central e o ar correspondente a ele é a mesma. Então, tá vendo? Eu tenho aqui o ângulo AOB, rosa, né? A medida é alfa. E tem o arco verde, AB. Essas duas medidas são iguais. Se aqui for 60 graus, o arco também é 60 graus. A medida de um arco de uma circunferência é igual à medida do ângulo correspondente. Agora, um ângulo estrito. A diferença é no vértice. Observe aqui, quando o vértice do ângulo está em uma circunferência, nós dizemos que ele é um ângulo inscrito. Então, esse ângulo, cuja medida é beta, é um ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito é aquele cujo vértice se localiza na circunferência e cujos lados são secantes a ela. A propriedade do ângulo inscrito. O ângulo inscrito tem um ângulo central correspondente a ele. Tá? E o ângulo central tem um arco correspondente. Sempre o ângulo inscrito é a metade do ângulo central ou é a metade do arco que corresponde. Então, nós temos aqui, olha, a circunferência, o ângulo central, que eu vou chamar de alfa, ele determinou um arco que tem a mesma medida do ângulo central, que é alfa, e o ângulo inscrito é alfa sobre 2. Observe que, para isso, tanto o ângulo inscrito como o ângulo central têm que determinar o mesmo arco na circunferência. Então, eu posso falar também que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Ou o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Agora aqui, olha, se eu tenho dois ângulos inscritos, um é esse verde, que a medida é α1. O outro é esse laranja, que a medida é α2. Eles determinam o mesmo arco central, o mesmo ângulo central, AOB, que por sua vez determina o arco B. Olha, observem que esses dois ângulos, todos eles têm a mesma medida, que é beta. Então, nós dizemos que o α1, o ângulo inscrito de vértice 1, e o ângulo inscrito de vértice 2 têm a mesma medida. Agora, alguns exemplos sobre ângulos da circunferência. Só fazendo um resumo do que vimos. Ângulo central é
A medida do ângulo central é igual à medida do arco correspondente a ele. A medida do ângulo inscrito é igual à metade do arco do ângulo central. E aqui, os dois ângulos inscritos, que determinam o mesmo arco, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, nesses exercícios, nesses exemplos, nós vamos usar essas três propriedades. Então, vamos lá, no primeiro exemplo. Na figura, o arco BC mede 120 graus. Calcule o valor do ângulo X. Ora, o X para nós é o ângulo inscrito. Ele está correspondendo ao arco BC. Então, ele vai ser o quê? A metade. Então, a medida do ângulo X é 60 graus, que é a metade de 120. No 2, o ângulo ABC mede 76 graus. Quanto vai medir o arco ADC? Aqui, olha, para mostrar que a gente quer o menor, por isso que eu coloquei essa letra entre eles. É uma outra maneira de representar arco. Então, se aqui é 76, o arco correspondente será o dobro. Então, a medida angular do arco ABC é 152 graus. Agora, esses aqui já fica mais interessante. Olha, na figura, A, B, C, D são pontos da circunferência de centro O, sendo AB um diâmetro. Então, por que é o diâmetro? Porque é a corda que passou pelo centro O. Conhecidas as medidas angulares dos arcos AC, 82 graus, e o BD, 134 graus, determine em graus a soma de alfa mais beta mais φ. Ora, observem que AOB é um ângulo raso, né? Então, esse ângulo aqui é 180 graus. Então, o arco AB é também 180. Então, 180 menos 134 sobrou para o arco AD 46 graus. Se ele mede 46 graus, o ângulo central correspondente, o beta, também é 46. E o ângulo θ, ele também é um ângulo inscrito a esse mesmo arco. Então, ele vai medir o quê? A metade, 23 graus. Então, nós já temos a medida de beta, θ, falta o alfa. Ora, nós temos aqui 82 graus, mas o arco ACB também é 180. 180 menos 82 dá o quê? 98. Ora, o arco BC é 98, portanto, o ângulo alfa é a metade, porque ele é inscrito, 49. Aí nós vamos somar 49 mais 46 mais 23, que dá 118. Então, essa soma é 118 graus. No exercício 4,
Na figura A, B e C, são pontos da circunferência. Essa letrinha aqui diferente chama lambda, de centro em O, e a e C são medidas os ângulos com vértice em A e em C, respectivamente. Determine em graus a soma de A mais C. Eu não quero quanto que é A, não quero quanto que é C, eu quero A mais C. Então, deu que esse ângulo aqui é 114. Prolonguei esses lados desses ângulos e eles deram o quê? 114 também, tá? Agora, eu tenho que esse arco aqui é 114. Então, o ângulo, aqui, ó, o ângulo central é 114. Então, o ângulo escrito diverso em B vai ser o quê? Posso falar que é 57. Ou posso fazer assim também. Vou fazer aqui. O arco, se aqui é C, daqui até aqui fica quanto? 2C. E daqui até aqui vai ser o quê? 2A. Ora, mas isso aqui tudo não é o ângulo central, então nós temos também por quê? 2C mais 2A é igual a 114. Vou dividir tudo por 2. A mais C é 57 graus. Então, essa soma é 57 graus. Olha, tem outras formas da gente fazer também, tá? Então, aí a gente observa qual é a forma de você achar mais fácil. Se eu quisesse achar aqui ó, o ângulo inscrito também, eu poderia, né? Então, bom final de semana. Ah, tem mais um. Determine a medida em graus beta indicada na figura abaixo. Então, eu quero beta. Temos que aqui é 40 graus. Ora, se aqui o ABC é um ângulo inscrito e o arco correspondente é 150, aqui é 75. Logo, aqui é um triângulo, ó, a soma dos ângulos internos não tem que dar 180. 75 mais 40, 115. 180 menos 115 deu 65. Logo, beta é 65 graus. Até a próxima, bom final de semana.